Olá, bom dia! A esta hora você já olhou o celular quantas vezes? Entrou na internet, navegou pelas redes sociais, passou mensagem ou ligou para alguém? Tecnologia e inovação estão em toda parte. Esse mercado que constrói oportunidades de negócios, abre muitas vagas de trabalho e transforma o mundo. Hoje vamos falar sobre o crescimento do mercado de tecnologia da informação, a participação das mulheres nesse ambiente que sempre foi tão marcado pela presença masculina, capacitação para entrar numa área que paga bem e gera reconhecimento profissional. Nós convidamos Laís Xavier, a primeira mulher a assumir a presidência da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba. Laís também é fundadora da empresa Muda Meu Mundo, que conecta pequenos agricultores ao grande varejo. Laís, bom dia. Obrigada pela presença aqui. Bom dia, Meire. Obrigada a vocês pelo convite. Que bom tê-la aqui para a gente falar sobre um mercado tão importante, né? Inclusive, o mercado de tecnologia da informação é um dos que mais crescem no Brasil, seguindo na contramão da crise e também do aumento do desemprego, mas ao mesmo tempo é carente de profissionais habilitados para ocupar todas as vagas. Como é que vocês lidam com essa realidade? A gente está, eu acho, num momento de um ponto de inflexão, né? Onde a tecnologia foi catalisadora para a maior parte das ações. E aí eu acho que nesse ponto a gente aumentou a quantidade de vagas. E aí o mundo talvez não tivesse preparado para essa quantidade de demanda. E por isso a gente tem uma defasagem entre a quantidade de vaga aberta e a quantidade de profissionais disponível no mercado. Hoje, aqui em Pernambuco, a gente tem feito diversas ações de formação. Aqui na ACESPRO, que é a associação que eu presido, a gente fez, junto com o Softec e o CEPROP, uma ação de formação para 1.000 pessoas. E aí, pessoas que estão querendo mudar de carreira, pessoas jovens que estão saindo do ensino médio. O único requisito é que você tenha ensino médio. Então, você chega e vai passar por um processo de formação que a gente vai ensinar, digamos assim, as coisas básicas de desenvolvimento para que ela consiga se inserir basicamente no mercado profissional de TI e depois seguir, né, o processo de formação completo. Bom, a gente vai falar muito sobre mercado de trabalho aqui porque tem muita gente interessada e a pandemia acelerou muito os processos, né? As reuniões remotas, as compras online em grande volume, que a gente já fazia esse tipo de comércio, mas esse comércio foi intensificado. Agora, mesmo com incertezas econômicas, sociais e políticas, né, gente, empresas que querem crescer devem manter ou aumentar o investimento em tecnologia e também na capacitação de profissionais. Qual é a mão de obra necessária para ocupar esses espaços? Que tipo de profissional? Qual é o perfil? Hoje a gente tem pensado em profissionais que a gente trabalha de desenvolvimento de front-end, quer dizer, aquilo que a gente vê quando a gente entra no site, quando a gente entra no aplicativo, aquilo que você enxerga é o front-end. Então hoje a gente precisa muito de profissionais que desenvolvam em front-end e muito de profissionais que desenvolvam na parte do back, quer dizer, aquilo que faz tudo acontecer, que são as ferramentas e os engines que fazem aquele front-end aparecer, a gente precisa. Então, por exemplo, esse processo de formação, a gente faz a formação de front-end e de back-end. Eu acho que esses dois tipos de profissionais estão bem necessários agora. Bom, as pessoas que têm interesse de entrar nesse mercado, elas querem saber que tipo de profissão vai ser absorvida por ela, né? Que tipo de profissão ela vai ter, né? Quais são as profissões do futuro? A gente já está vivendo nesse momento de profissões do futuro? Com certeza, e eu acho que a parte de dados, hoje eu falo para todo mundo, assim, o dados é o nosso novo petróleo, né? Então, se você pensar na profissão do futuro, acho que a ciência de dados, ela está bem na frente, sabe? Ela já é uma profissão de agora e que ela vai conseguir minerar, talvez, tudo que seja de relevante para a gente pesquisar, entender e criar as novas transformações digitais. Então, acho que a ciência de dados, se você for olhar do seu ponto de vista mais amplo, acho que é o que está de mais na frente nesse propósito. Inclusive, existe uma estimativa, né, da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é a seguinte: a procura por profissionais de TI será de 420 mil pessoas até 2024 e o Brasil forma apenas 46 mil por ano. Como é possível, né, dar conta de tantas demandas, né, de tantas encomendas dos clientes, das empresas que necessitam de profissionais cada vez mais capacitados dentro desse universo e dessa perspectiva também? Eu acho que todo empresariado de TI está passando por uma situação agora um pouco difícil, porque a gente tenta contratar,
tem vaga, não tem profissional. A gente até lançou um manifesto no final do ano passado, que a gente falou um pouco sobre esse apagão de mão de obra. A gente, ano passado, em dezembro, junto do CA da CESP Nacional, fizemos esse manifesto para mostrar para todo mundo que a gente tem, de fato, a possibilidade de perder a nossa competitividade de inovação, porque a gente não tem mão de obra. Então, isso foi um alerta que foi gerado e todo mundo, tanto a sociedade civil como o governo, precisa se mexer para que a gente faça programas de capacitação e formação para esses profissionais. Então, hoje a gente fez deu um primeiro passo, abriu um piloto aí com 1.000 vagas. Cada situação, cada governante, cada entidade de sociedade civil precisa se mexer para que a gente consiga, de fato, ter profissional, porque hoje tem vaga, tem bons salários. E a gente só precisa atrair esse jovem. A gente está falando de um mundo em transformação. Então, esse jovem chegando, ele tem muito espaço para crescer dentro da nossa área. Você fala em apagão e, ao mesmo tempo, há uma preocupação de fuga de cérebros. Porque Sim. muita gente é formada, capacitada e termina indo embora, porque recebe uma boa proposta de empresas de fora do Brasil. Como é que vocês estão fazendo para segurar, né, essa mão de obra qualificada? Está muito difícil, porque com a pandemia, muitas empresas abriram a questão do trabalho remoto, né? E aí muita gente daqui do Brasil trabalha em casa e trabalha para empresas que estão fora. E aí eles pagando em dólar, em euro, né? E aí a gente, com um câmbio um pouco difícil para o real, a gente realmente perde talentos. Agora, eu entendo que para a gente segurar esses cérebros, digamos, aqui dentro de casa, a gente precisa ter um propósito muito interessante na hora que a gente está desenvolvendo um negócio. A gente precisa ter, de fato, um ambiente que seja propício para que as pessoas se sintam bem, fiquem conosco. Então, é difícil fazer a contratação, é difícil fazer a retenção, mas eu acho que a gente consegue sim. A garotada que adora jogos eletrônicos, que já acorda ligada no celular, no 220, como todas as famílias fazem, falam também, né, e lidam com essa realidade. Essa garotada é um público-alvo para trabalhar com vocês? Veja, eu acho que sim, porque eles já são nativos digitais, eles têm um domínio, né, e habilidades para mexer, mas eu acho que a gente precisa também dividir um pouquinho, entender que você fazer, por exemplo, o jogo é diferente de você jogar. Óbvio que você ter fascínio por TI, fascínio pelos jogos, vai deixar você talvez assim, mais apto, ou então mais propenso. Mas você desenvolver isso precisa de algumas outras habilidades que devem ser desenvolvidas para que você se torne um profissional de TI. Então, por exemplo, eu sempre falo, existe uma discussão hoje no mundo do desenvolvimento, falando, então, será que eu consigo ser desenvolvedor se eu não gostar de matemática? Eu passei o colégio o tempo inteiro sem gostar de matemática. Adoro jogar, mas detesto matemática. Será que eu consigo ser um desenvolvedor? Olha, conseguir você consegue, né? Tem muita gente que consegue crescer dentro do ambiente profissional da gente sendo desenvolvedor, sem, de fato, ter sido expert em matemática. Entretanto, você imagina a matemática como um catalisador, né? Porque a gente precisa fundamentalmente entender de lógica. E a lógica, ela é baseada na matemática. Então, se você tem mais conhecimento, ou se você consegue estruturar e ter mais robustez no seu conhecimento matemático, óbvio que você vai conseguir crescer e talvez o seu caminho dentro da TI seja um caminho mais fluido do que se você, não gosta, tudo bem, não gosta, vem do mesmo jeito. Mas lembra que se você tiver uma aptidão ou se você tiver interesse em crescer profissionalmente, eu acho que é bem estruturador esse tipo de conhecimento. Bom, esses são alguns caminhos, viu, gente, que uma pessoa deve seguir para trabalhar na área de tecnologia da informação, como a Laís acabou de falar. Agora, Laís, você também tem uma história muito bonita, né, dentro desse setor que tem muita presença masculina. Você é formada em ciência da computação, né, passou por um longo processo até assumir a presidência da ACESPRO, Pernambuco e Paraíba. Quais foram as mudanças necessárias na sua vida para você se consolidar e firmar a sua personalidade, né, dentro desse mercado que é tão formado por homens? É muito masculino, assim, o mercado. Eu lembro que quando eu estava na escola lá no ensino médio, tinha uma turma no meu colégio que era a turma de exatas. Só o pessoal que ia fazer vestibular para alguma coisa da área de exatas. A minha turma tinha 110 pessoas e só tinham 10 mulheres. De 100, o resto lá, os 100 eram homens, sabe? E aí, assim, já tá dentro desse ambiente, era um ambiente diferente, né? Porque a gente era, de fato, exceção dentro daquele espaço. Isso há um tempo atrás, né? Hoje, eu acho que a gente já tem um pouco mais de abertura
as mulheres e as meninas elas se interessam mais pela nossa área de TI. E está tendo um estímulo maior também. Tem bastante estímulo, tem diversas ações que são deliberadas para atrair esse tipo de gente, né? Atrair a gente que é mulher. Então, no começo, eu estava num processo de exceção muito grande, né? E aí, depois que eu entro na faculdade, também eram 50 pessoas que entraram, eram 7 mulheres. A proporção ainda era bem diferente, né? Durante a faculdade foi bem legal, porque eu não sentia, acho que os homens da minha geração já estavam no processo de receber bem, sabe? Mulheres dentro desses espaços. Eu não sentia muito preconceito, nem nada. Quando eu saí da faculdade e entrei no mundo do trabalho, as coisas ficaram um pouco diferentes. Porque, de fato, era um mundo de trabalho que era dominado por homens. A maior parte dos lugares dos colegas que eu tinha de trabalho eram todos homens. E quando eu virei empresária, que eu fui fundadora de uma startup, aí ficou bem gritante. Então, por exemplo, quando eu entrei na Acespro, sei lá, 13 anos atrás, eu era a única mulher na sala de reunião. Tinham reuniões que eram semanais e depois viraram quinzenais. E eu sempre era a única mulher naquele espaço. E além de ser mulher, era nova, era mais nova do que os empresários que estavam lá. Então, eu sempre tinha que me vestir de forma muito formal. E eu sou super despojada. É a minha característica mesmo, enquanto pessoa, ser mais despojada. E eu não podia exercer essa característica, digamos assim. Eu tinha que estar muito formal, falar de forma formal, me posicionar sempre de forma muito dura, porque senão eu não era escutada, sabe, Mary? Principalmente às vezes quando eu chegava, por exemplo, em clientes que são de grandes empresas ou então de órgãos muito antigos. Eu me lembro que uma vez eu fui num órgão do governo, assim, que era um órgão bem de pessoas que tinham bastante idade lá. E eu fui me apresentar, e aí, cadê o cara da TI? E aí chega a cara da TI, e aí todo mundo olhava para mim e todas as perguntas que me faziam, eu tinha a sensação de que não fariam se não fosse uma mulher. Assim, é como se eu tivesse toda hora que provar que o meu conhecimento é robusto. Isso é muito desgastante. Isso a gente ouve de várias mulheres que ocupam cargos mais elevados. Ter a necessidade de se provar o tempo inteiro que é competente, que está ali porque merece, porque trabalha, porque sabe trabalhar. Isso. À frente da Acespro, Pernambuco, Paraíba, quais são as principais atribuições que você considera como um desafio assim máximo para a sua carreira? Hoje, primeiro que eu entrei na Acespro, eu tinha um bebê de 2 meses, né? Quando eu entrei na presidência, quando a gente conversou que ia tentar a presidência, eu estava com um bebê de 2 meses. Isso foi bem desafiador e eu falei para todo mundo, eu falei, olha, eu estou com um bebê de 2 meses, eu não sei bem como é que vai ser essa minha presidência, eu vou precisar que todo mundo que esteja comigo nessa diretoria abrace essa gestão. Porque eu sozinha não darei conta. Então, eu preciso de todos os braços de todo mundo para que a gente faça a transformação que a gente quer fazer e dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito. E aí, eu acho que isso foi um desafio grande, de verdade, porque eu estava com essa bebezinha e amamentava. Como a gente estava na pandemia, né? Estava todo mundo remoto quando eu assumi a Acespro. Teve essa facilidade de eu conseguir participar da reunião e tal, de forma remota. Então, porque a Acespro é uma associação muito importante de fomento. Né? Ela incentiva, ela defende, ela luta pelos direitos, né? Ela tenta expandir na medida do possível. O nosso principal chapéu, Meire, é o advocacy, quer dizer, tudo que está sendo tramitado nas casas legislativas, o que está acontecendo que vai interferir fortemente no nosso setor. A gente fica de olho aberto nisso, né? Então, isso é um desafio da Acespro, é o principal chapéu da gente. Então, eu precisava lá de todo mundo com os seus braços e mãos à disposição para a diretoria inteira, para que a gente arregaçasse a manga e conseguisse trabalhar junto. Eu tive uma diretoria maravilhosa, eu consegui fazer uma equidade de gênero, coloquei a mesma quantidade de mulheres no VP que tem de homens, sabe? Eu consegui trazer essa oxigenação, digamos assim, de gênero para dentro da Acespro e isso transformou.
porque a gente trouxe perspectivas diferentes a respeito dos problemas. E isso, para a gente, trouxe a CESP para olhares a coisas diferentes. Então, a gente tem uma central de estágio que a gente transformou essa central de estágio, porque pensa, a CESP é uma associação de empresários. Então, a gente está aqui para facilitar, digamos assim, a vida desse empresário. E aí, botar uma pessoa no mercado de trabalho facilita a vida do meu empresário. Então, a gente está com muita dificuldade de contratação. Então, a gente hoje tem uma central de estágio, que, por exemplo, a gente fez um acordo com o Porto Digital no programa de formação deles. Todo garoto que sai do programa do Porto Digital, do Embarca Digital, vem para a nossa central para viver o mercado de trabalho junto com as empresas. Bom, né? Você está falando aí sobre as ações, né, que têm sido feitas pela associação e que tem fomentado também o desenvolvimento dos empreendedores. E isso é muito importante. Agora, a gente sempre fala que o setor de tecnologia, de inovação, paga muito bem e gera reconhecimento profissional. De que forma? Como é que a gente pode entender esse pagar bem, essa boa remuneração? Existe um salário, um piso? Qual é a média salarial e de que funções? Vê só, existem algumas pesquisas, né? E aí quem quiser dar uma olhadinha, tem várias pesquisas que tem na internet sobre a média salarial do nosso setor. Imagina, eu vou dar um exemplo, imagina que você é uma pessoa que está fazendo migração de carreira, quer entrar, ou então acabou de sair da faculdade, está querendo entrar no nosso setor, faz um curso de formação ali que seja robusto, interessante do seu ponto de vista de conhecimento, você já consegue entrar mais ou menos na carreira aí na base de 3 mil, 2 mil e poucos, no começo da sua carreira. Trabalhando quanto tempo? Trabalhando 6 horas, né, por normalmente. Dia. Uhum. Agora, se você for pensar na outra ponta, as pontas de ascensão da nossa carreira, são salários muito robustos, né? Porque a gente tem lá, sei lá, um desenvolvedor sênior. E aí um sênior entenda-se aquele profissional que passou, tem uma experiência, que tem uma formação robusta, que tem bons conhecimentos na nossa área. Esse hoje desenvolvedor aqui em Pernambuco deve estar ganhando em média de 10 a 9 mil reais. Talvez, em média, é isso. Tem alguns que ganham um pouco mais. E aí, assim, é uma profissão que no começo te dá muita oportunidade. Uhum. Já no estágio, já são boas bolsas de estágio. E depois você consegue ter uma faixa salarial que é normalmente maior do que a média do resto do país. Realmente é um mercado muito interessante. A gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Depois do intervalo, a gente fala sobre o poder da transformação digital na nossa vida, inteligência artificial avançada, metaverso, 5G, internet das coisas, até segurança digital, inclusive as expectativas do setor de tecnologia e inovação para este ano. A gente volta rapidinho, até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, hoje falando sobre o setor de tecnologia e inovação e as novidades que revolucionam os negócios e o mercado de trabalho. A gente está falando de profissionais que lidam com inteligência artificial avançada, metaverso, 5G, internet das coisas, segurança digital. O que nos espera, hein, nesse novo mundo? É o que vamos saber com Laís Xavier, presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação de Pernambuco e da Paraíba. Laís, com tantos avanços, como é que a gente pode entender na nossa vida prática a inteligência artificial, por exemplo? A inteligência artificial é como se fosse a capacidade que você dá à máquina de pensar e formar ideias como a gente faz, né? Baseado em algumas premissas, ele toma alguma atitude, digamos assim. Então, como é que a gente pode pensar nisso? Baseado no meu comportamento de compra, por exemplo, eu consigo entender como é que talvez eu me comporte daqui a um tempo. Isso é o que a inteligência artificial faz para, por exemplo, te oferecer produtos na hora que você está dentro de um e-commerce. Uhum. Todos aqueles produtos que estão aparecendo ali embaixo como sugestão de compra baseado no que você está buscando, é a inteligência artificial que está dizendo assim, ora, todo mundo que já comprou esse fogão sempre quer comprar esse depurador de ar. Então, ele te mostra
o que tem de sugestão para você. Isso é um jeito facinho da gente entender como é que a IA está dentro da nossa vida, né? É a internet das coisas. A internet das coisas talvez seja baseada em hardware, quer dizer, sabe hoje minha máquina de lavar, eu consigo fazer uma programação e ela diz, bem, aqui dentro da máquina o tecido que tem é algodão, acho que a programação que você colocou não está adequada. Tem máquina de lavar que faz isso. 5G. Isso é a internet da tudo. 5G, digamos, é uma faixa de acesso à internet, onde a gente vai ter mais banda, mais espaço e mais poder de tráfego. Então, quer dizer, hoje a gente tem uma demanda muito grande para consumo de banda, né? O 5G vai trazer isso para a gente de forma mais ampla. Então, talvez eu tenha... Uma comunicação móvel mais rápida. Muito mais rápida. Agora, a gente fica pensando nesse avanço da tecnologia, ao mesmo tempo em que grandes comunidades, as pessoas não têm o mínimo acesso. Como fazer para equilibrar essa diferença tão grande, essa distorção? Eu acho que a gente tem que fazer a inclusão digital, sabe, Meire? Eu acho que isso você está deixando, é como se fosse parte da nossa população de fora da evolução. E aí isso é como se a gente estivesse alienando, né, essas pessoas. Então, a gente precisa fazer, de fato, programas de governo que sejam de inclusão digital. Porque, por exemplo, nesse ambiente de educação, quando a gente falou da pandemia, todo mundo parou e as escolas tiveram que ir para onde? Para o online. Então, a gente teve uma divisão muito grande daqueles que tinham infraestrutura, daqueles que tinham poder de acesso a algum hardware, para quem não tinha. Então, a gente teve um abismo muito grande. Então, o que foi feito em muitos municípios e estados? Se deu a possibilidade de infraestrutura que eu chamo de rede, realmente, de internet, de dispositivos que a pessoa pudesse acessar para ter acesso ao conteúdo. Então, eu acho que com essa pandemia ficou muito claro que esse abismo ele não pode existir, porque a gente tem como maior, digamos assim, consequência desse abismo a exclusão das pessoas. E a gente sabe que hoje, com todo esforço, ainda existem comunidades muito afastadas da tecnologia, da inovação, e é preciso haver parcerias, né? Parcerias públicas, parcerias privadas, né? Para ajudar esse pessoal a entrar nesse mercado de trabalho que é carente, que precisa de mão de obra, né? Se uma empresa tiver interesse de incentivar e capacitar os profissionais, ela pode entrar em contato com a Acespro pode dar um suporte ou um norte para que isso aconteça? Claro. Então, nós, enquanto ecossistema como um todo, nós fazemos parte de um grande ecossistema, que é esse ecossistema do Porto Digital. Hoje a gente tem feito programas de formação. Todos os empresários que querem, ou empresas que querem apoiar os programas de desenvolvimento, formação e capacitação que a gente tem, ele entra em contato com algumas das nossas entidades, com a Acespro, com o Softesc, com o CEPROP, e a gente consegue fazer, por exemplo, então a gente amplia a quantidade de vagas desse programa para X, ou o que é que você pode reter de pessoas dentro da sua empresa, das que saem do nosso programa de formação. Então, a gente tem algumas ações, sim, que a gente faz direto com as empresas e empresários que queiram ajudar e podem entrar, sim, em contato conosco. No ecossistema do Porto Digital também existem vagas abertas, né, tanto para quem quer trabalhar quanto para quem quer se capacitar. Esse acesso é fácil? Veja, para quem quer trabalhar, eu indico sempre que vocês entrem tanto na central de estágio da Acespro, para aqueles que estão ali fazendo ensino médio, que estão dentro da faculdade, que quiserem entrar num estágio na área de TI, entra na central de estágio da Acespro, ou aqueles que estão buscando vaga, o próprio Núcleo de Gestão do Porto Digital tem um acesso lá a um banco de vagas. E aí você se cadastra em alguma vaga. É fácil sim, Meire, de você conseguir encontrar as vagas. Agora, talvez seja importante você entender em qual vaga você se encaixa. Eu estou no começo da minha profissão, vai lá para o pessoal da central de estágio. Não, já estou um pouco mais avançado, vai lá dentro do Porto Digital tentar botar teu currículo dentro da base de vagas, que é onde os empresários buscam. Você está falando de empresários, a gente está falando de jovens, mas a gente também pode falar de agricultores, né? Que você sorri porque está na base de dados do seu DNA. Está no seu DNA. Do meu propósito, inclusive, né, você trabalha com a conexão de agricultores familiares com o mercado, enfim. Como na prática funciona essa empresa?
A gente tem a Muda Meu Mundo, a gente conecta pequenos agricultores e agricultores familiares ao grande varejista. Fazer essa conexão de forma, digamos assim, de forma individual é difícil, porque o varejista, ele não consegue fazer com que o agricultor chegue no nível de qualidade que ele precisa comprar, não consegue vencer a burocracia, quer dizer, o pequeno agricultor, para ele gerar uma nota fiscal, não é uma coisa simples. Você chegar nele, fazer essa conexão, não é uma forma simples. Então, a Muda Meu Mundo chega dando assistência técnica aqui para o agricultor, a gente bota o nível de qualidade, ensina para que eles cheguem no nível de qualidade que o varejo quer comprar e a gente ajusta toda a parte burocrática para que ele consiga fornecer para o varejo. E são agricultores de onde? Hoje a gente tem agricultores do Ceará e de São Paulo. Quando chega aqui a Pernambuco? Espero que ano que vem. A gente tem o Roadmap de desenvolvimento da gente de expansão, é provavelmente 2024, 2023 para chegar em Pernambuco. Bom, as pessoas que quiserem entrar em contato com a Cespro, o canal é livre, né? Vocês estão nas redes sociais, pelas redes sociais vocês conseguem conversar com as pessoas e fazer essa orientação? Conseguimos. A gente tem a @CesproPEPB. Você chega lá no Instagram da gente, consegue ter acesso. A gente tem o nosso site, a gente tem o LinkedIn, todos são a CesproPEPB. E aí você entra em contato, a gente tem um time de comunicação maravilhoso que consegue receber as demandas, entender, dar feedback. Pode estar todo mundo convidado a seguir a gente nas redes. E a gente tira dúvidas também em relação a tudo que está acontecendo em volta da gente, né? A gente falou sobre a inteligência artificial, a gente falou sobre tecnologia 5G, muito se fala também sobre o metaverso, né? A gente não vai saber, será que a gente vai ter certeza se a gente vai estar no mundo virtual, se a gente vai estar no mundo real? Como é que a gente vai estabelecer essa diferença e de que forma esse metaverso vem com tudo para a nossa vida real? Eu entendo que o metaverso ele vem para dar muitas possibilidades para a gente de imersão em lugares que a gente talvez não pudesse ir presencialmente. Entretanto, eu acho que todo mundo precisa ficar atento às nossas experiências presenciais. Eu acho que ele amplia a experiência que eu tenho no presencial. Eu falo isso muito pro pessoal do varejo. Então, você tem lá uma loja de experimentações, né? Que aí o cliente vai lá, escolhe o produto, mas todo o processo de transação de compra e venda ele faz lá por dentro do metaverso. Mas ele tem aquele ambiente. Então, eu entendo que o metaverso, quando ele vem ampliar a capacidade da gente de ter experiências. As experiências do presencial, elas são ampliadas com o ambiente de metaverso. Bom, existem muitas experiências que ainda estão sendo apresentadas para nós, que não trabalhamos diretamente nesse mundo, né, tecnológico e de inovação. Mas o que você considera, assim, numa frase, o mais importante da gente entender o que é esse mercado de tecnologia da informação e comunicação? É um mercado de transformação. A gente é meio, tecnologia é meio. A gente está aqui para catalisar todos os processos de diversos segmentos. E a gente quer deixar o humano com a maior capacidade que ele tem, que é a capacidade de criar. E deixa que a máquina resolve aquilo que a gente não precisava nem estar fazendo, sabe? Ok. Laís, muito obrigada, viu, por essa conversa tão boa sobre um mercado tão importante. Bom dia para você. Bom dia, May. Obrigada. E assim a gente termina mais um Poder e Negócios de hoje, marcando um novo encontro para o próximo domingo às 10 da manhã. Tchau.